Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiros da ESA. Eu sou o Caio, passei no concurso em 2020, hoje terceiro sargento do Exército Brasileiro, e esse é o canal Contribuir. A ideia do vídeo de hoje é contribuir também na sua aprovação em História, continuando o período colonial e agora conhecendo sobre as economias complementares presentes nessa época. Na aula passada, nós estudamos sobre a sociedade e a economia açucareira. Se você não viu essa aula, eu vou deixar o card em algum lugar aqui da tela. Clica aí depois e assiste, porque esse é um assunto muito importante também, ok? Nessa aula, nós vimos que o açúcar vai ser a primeira aposta de Portugal, visando colonizar e lucrar com o Brasil. E uma aposta que deu certo. Não à toa, o açúcar vai se tornar o principal produto na economia colonial e, logicamente, era na produção dele que ia estar concentrada a maior parte dos esforços e preocupação da população naquela época, né? Porém, não só de um produto se vive uma colônia, né, pessoal? Não existe isso. Ainda que a sociedade e a economia açucareira nesse momento fosse o foco das atenções, e muitas das vezes é o que a gente faz resumir essa parte da nossa história, isso não significa que não haviam outras atividades comerciais acontecendo aqui. É claro que haviam. Haviam atividades tanto destinadas à exportação, igual o açúcar, né? Destinadas a ir para fora, para atender o mercado externo, quanto aquelas destinadas a ficar aqui, atender o mercado interno para a subsistência dos colonos. Então é o seguinte, essas economias, né, todas essas atividades comerciais que eram feitas nesse início de Brasil colonial e que não tinham ligação com a economia açucareira, a gente vai chamar de economia complementar, ou, para quem preferir, economia secundária. É isso, economia complementar é toda atividade comercial que era feita no Brasil colonial que não tinha ligação com o açúcar. E na aula de hoje o foco é esse, é conhecer e comentar um pouco sobre os principais exemplos disso daí. Mas como você já sabe, antes da gente mergulhar nesse conteúdo aí, eu não posso deixar de te orientar para ter certeza que você não vai esquecer de copiar toda a caixa de texto que aparecer aí na sua tela a partir de agora. Não vai esquecer, né? Isso daí estamos tranquilo. Outra coisa que você já sabe que eu vou falar, já está na ponta da língua aí, né? É o quê? Isso, desligar as notificações do telefone. Por quê? Isso aí, excelente. Porque a cocota e o cocoto pode muito bem esperar. Perfeito, é isso aí. Já tá aquele concurseiro sagaz, muito bom. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, antes de tudo, já anota aí para você não esquecer o que é economia complementar quando você for pegar esse teu caderno para revisar esse conteúdo aqui. E uma boa definição para isso é que eram atividades econômicas desenvolvidas aqui na colônia de forma paralela à economia açucareira. Beleza? Tá top, né? Vai ler isso daí e já vai entender o contexto que isso está inserido, já vai entender o que é. E agora, enfim, a gente vai de fato conhecer as principais atividades secundárias desse período aí. Primeira atividade complementar importante, então, já pode anotar aí, que é o cultivo de mandioca. Pô, mandioca, mané? Sim, e saibam que esse alimento foi muito importante aqui, tá? Representou só a base da alimentação colonial, só isso. E durante um tempo chegou a ser imposta essa produção por Portugal. Por quê? O que acontece? Uma grande preocupação da metrópole era em evitar ao máximo crises alimentares aqui na colônia, principalmente para não afetar a economia açucareira, né? Porque com uma crise alimentar aqui, o principal afetado seriam os escravos. E o que acontece? Os escravos são a base dessa economia, a mão de obra, né, dessa indústria. Então, para evitar esses transtornos, Portugal começa a exigir, né, que fosse produzido aqui mandioca, que era um alimento próprio daqui, rico em nutrientes e de um cultivo relativamente tranquilo ali. Faz parte desse clubinho aí também o tabaco. E eu já adianto que esse produto aí chegou a representar a segunda maior receita nas exportações agrícolas. E qual que é a história disso daí?
A produção dele acontecia de forma mais intensa na Bahia, tá? E tinha uma vantagem, não precisava de tanto investimento assim. Por quê? Não precisava nem de tanta terra e nem de tanta mão de obra. Isso significa que é uma coisa mais fácil, né? Mais simples de ser feita. E o lance mesmo é que esse era um produto que era muito valorizado lá no continente africano. E as próximas cenas eu acho que você já está imaginando, né? Que o quê? O forte dessa produção acabava indo lá para a África. E para quê? Para ser trocado por escravos. Ou seja, pessoal, o forte desse investimento, a maior finalidade, era servir como uma moeda de troca lá na África, para ser feito um escambo lá. O tabaco pelo escravo. Outro produto importante, pertencente às atividades complementares desse período, vai ser o algodão. E aqui o entendimento é muito simples. Saiba que a agricultura dele acontecia de forma mais intensa na região do Maranhão e que visava apenas a produção de tecidos mais rústicos, né, para a confecção das roupas dos escravos. E você pensa e se pergunta: Ué, cara, e o resto da sociedade? Não tinha para eles? Andava despido por aí? Então, o que acontece é que a metrópole criava algumas leis para controlar a produção de manufaturados aqui na colônia. Então, normalmente, o resto do pessoal, principalmente os mais nobres, usavam roupas vindas daquele outro lado lá, né, do velho mundo, conhecido aí por alguns como Europa. Próximo aí vai ser a produção de aguardente e rapadura. E aqui é o seguinte, funciona do mesmo jeito que o tabaco, tá? A ideia aqui é levar esses produtos lá para o continente africano e fazer deles uma moeda de troca, fazer um escambo para conseguir escravos. Esse era o objetivo maior desse investimento aí, ok? E a principal área de fabricação desses produtos era no litoral de São Vicente. Agora, olha só, ainda faltam duas atividades complementares importantes para a gente comentar, que é a pecuária e as drogas do sertão. E essas duas aí, elas têm uma coisa em comum que foi muito importante para o Brasil. Elas vão contribuir para a interiorização do nosso território, também para ampliar as nossas fronteiras. Então já fica com isso em mente, beleza? Sobre a pecuária, ela vai nascer junto aos engenhos, né, em áreas litorâneas, principalmente nordestinas. E pouco a pouco ela vai migrando para o interior brasileiro pela necessidade e se torna indispensável como força motriz e meio de transporte, além de ser fonte de alimento e fornecedora de couro, tá? Agora, uma coisa importante sobre ela é que ela tinha um jeito de funcionar diferente, pelo menos da indústria açucareira. Por quê? Porque nessa área a predominância era de trabalhadores livres e tinha possibilidade de mobilidade social nesse meio. Porque o pagamento dos trabalhadores era feito com parte das crias, né, para estimular eles. Então perceba que era um trabalhozinho melhor ali. E por último chegamos nas drogas do sertão, que foi uma atividade que contribuiu muito para a ocupação da região amazônica. Inclusive foi a principal base econômica dessa região, tá? E no que consistia isso aí? Drogas do sertão eram recursos florestais. Eles faziam, né, a coleta desses recursos, como o cacau, a baunilha, o guaraná, ervas medicinais e por aí vai. E quem vai se destacar nessa atividade serão os jesuítas, utilizando mão de obra indígena, beleza? Pois bem, fechamos aí mais um conteúdo, economias complementares, é isso. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que esse material contribuiu nos seus estudos, então não deixe de contribuir de volta. Curte o vídeo, se inscreve no canal, segue nossa página no Instagram, no TikTok também, a gente está lá. E não deixe de acompanhar os conteúdos que estão sendo lançados na playlist de História para a ESA. São videoaulas teóricas como essa aqui e de resolução de exercício batendo todo o edital do concurso, beleza? Então é isso, foi um prazer, até a próxima, tchau, tchau!